Se quiser começar com calma e te apresentar só um pouquinho antes, também pode ser. Tá, ok. Posso começar? Pode sim. Bom dia, eu sou Thaís Travares, aluna do terceiro ano de graduação da FURG, e estou muito feliz de estar participando mais um ano aqui com a Bárbara e o João Henrique, né, no grupo Actas, e hoje fiquei responsável sobre o capítulo 3 de Haas e a teoria do direito, né? Comentários sobre como pode haver uma teoria do direito de Joseph Haas. Comentários feitos por Eugênio Bulig, não sei se é assim que fala, perdão, não sou poliglota. Bem, o texto parte da interrogativa sobre o que seria o direito, do mesmo modo, qual é a natureza, ou seja, a essência desse direito, né? Conforme a gente viu em Hart, no seu título, El Conceito de Direito. Para Eugênio Bulig, essas interrogativas de Haas causam uma certa sensação. Obrigada, João. Para Eugênio, essas interrogativas trazidas por Haas causam uma sensação de estranheza e de espanto, né? Pois para o filósofo, ele escreveu muitos livros e artigos justamente sobre essa temática da teoria do direito, né? No entanto, ao perceber nessas interrogativas o termo teoria do direito, no sentido assim, um pouco mais especial, ou seja, mais estreito, essa sensação vem se diminuindo, porém não se desfaz como um todo, é o que a gente vai perceber mais adiante, né? Eugênio, ele responde a essas interrogativas que sim, as teorias do direito são possíveis, não existindo somente uma, e estas estão justamente relacionadas entre si. Porém, seu objetivo não é criar uma outra teoria alternativa do direito, mas sim, esse seu trabalho, ele tem por finalidade apresentar as diferenças, ou seja, como ele fala lá, as discrepâncias em relação à raça, né? E assim, em relação à Haas, de acordo com Haas, a natureza do direito, uma teoria do direito consiste em explicar a natureza do direito. Voltando, de acordo com Haas, uma teoria do direito consiste em explicar a natureza do direito. Além disso, ela deve estar embaixo do manto de duas condições. Primeiro, as preposições precisam ser necessariamente verdadeiras, vamos nos atentar a essa palavra, necessariamente verdadeiras, e segundo, elas devem explicar o que de fato é o direito, né? Como eu mencionei, vamos prestar atenção nessas expressões no texto: natureza, necessariamente e explicar. É o que ele vai mais adiante justamente tentar explicar o porquê dessas expressões nos textos de Haas, né? Como ele bem escreveu lá as interrogativas, é necessário entendermos o que se entende sobre essa natureza, a natureza de alguma coisa, do modo geral, e a natureza do próprio direito em específico, né? A classe necessariamente dessa natureza, o que está em jogo dessa classe, né? E o que se depreende da explicação da natureza do direito, né? Se eu não me engano, lá adiante na página 112, ele vem tratando justamente esses conceitos essenciais, né? Tá, mas o que de fato seria a natureza? A natureza de uma coisa é o quê? De acordo com Reis, seria o conjunto de todas as propriedades essenciais dessas coisas. No texto ele traz exemplo mesa. Para minha cabeça entender melhor, eu pensei assim, tá, eu quero explicar a natureza de uma coisa. E segundo Haas, é o conjunto de todas as propriedades contidas nessa coisa. O que eu pensei? Pensei em átomo. Pensei nos átomos. A química aqui. Para se ter o nome daquele átomo, o que ele faz? Quais são suas propriedades? Antes de tudo, eu preciso ter o conceito daquele átomo. Né? O conceito daquele átomo depende das propriedades daquele átomo. Cada átomo tem seu ponto de fusão, ebulição específico e assim por diante. Não sei se fui clara, foi assim que eu consegui entender. Então, portanto, todas essas características sem as quais essas coisas não seriam aquilo que é.
é justamente essas características necessárias e essenciais que faz a coisa ser aquilo que ela realmente é de fato, né? Por isso que nós, né, que ele fala, né, o Eugênio fala, utilizamos a linguagem. O que seria essa linguagem? A linguagem é um amaranhado, é o conjunto das palavras e do seu significado. Pegamos a linguagem, né, para explicar o conceito da coisa, para nos referir aos conceitos daquela coisa. E utilizamos esses conceitos da coisa, que nós nos apropriamos da linguagem, que vem explicar o conceito da coisa, né, para identificar o que é as coisas e a sua natureza. Enfim, né, Reis, ele não é muito claro, pelo menos eu também entendi isso junto com o Eugênio, né, ele não é muito claro sobre a natureza desses conceitos. Mas, em sua opinião, os conceitos, eles são uma criação humana e não filosófica. Daí a gente pensa linguagem, né, humana, a gente cria o conceito da linguagem para explicar o conceito da coisa. Porém, né, segundo Haas, seria um erro identificar os conceitos com significados e associá-los à natureza das coisas. Bem, se isso é assim, as relações entre conceitos e significados teremos de um lado e o conceito e a natureza de uma coisa do outro lado, segundo Eugênio requer bem mais esclarecimentos a partir de Haas, né? Enfim, mas no decorrer do texto nós nos deparamos com algumas indagações. Por exemplo, qual é a relação, eu até anotei aqui, qual é a relação entre o conceito de uma coisa e a natureza da coisa da qual é um conceito? Bom, depreende-se que a coisa possui muitas propriedades. No entanto, somente algumas delas são essenciais e necessárias. Bom, depreende que as coisas, que a coisa possui muitas propriedades, certo? Porém, somente algumas delas são essenciais e necessárias. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que se atentar, né? Nem tudo é que nem um texto. Vamos pegar as palavras-chave do texto. Eu basicamente entendi assim, pegar os pontos principais para explicar o que é necessário e essencial daquela coisa. Bom, para Haas, a explicação de um conceito requer um conhecimento vasto e um domínio sobre as características essenciais daquela coisa, da qual se depreendeu o conceito. No entanto, Haas, ele atenta, né, observa que a maioria dos conceitos que nós utilizamos, eles são utilizados, ou seja, ele usa o termo lá manejado, achei interessante esse termo, eles são manejados por nós de uma maneira incompleta. Ou seja, o que ele quer dizer? O conceito e o entendimento que a gente tem das coisas, ele não é perfeito, não é exato, o que mais adiante ele vai falar. Mas é necessário ter pelo menos um mínimo domínio de conhecimento das condições mínimas para se criar o conceito da coisa. Não sei se fui clara. Nessa hora, quando eu li, eu também buguei. Mas, enfim, ele fala que esse conceito a gente não tem um conhecimento exato, um conceito exato. Mas é necessário, para se criar um conceito, ter uma condição mínima de conhecimento daquilo. Bem, tem uma afirmativa, uma interrogativa, que é justamente que dá o boom dali do começo da crítica, que é assim, deixa eu ler aqui que eu já me esqueci. Uma coisa tem propriedades essenciais per si, independentemente do conceito usado para identificá-la? Será que ela se desfaz, se distancia? Né? Essa é uma das interrogativas trazidas no texto. Essa parece ser a opinião de Haas. Né? No entanto, Eugênio possui uma série de dúvidas a respeito desse ponto, ou seja, as características da coisa, ela passaria a ser diferente ao conceito da coisa. Por exemplo, ele trouxe o exemplo da iluminária, né?
A luminária, ela possui a propriedade de iluminar, ou seja, aquela propriedade de iluminar seria a sua essência. Ao passo que o material do que é feito aquela luminária seria algo acidental, resultaria em algo acidental. Mas, se fizermos uma outra análise, identificarmos que a luminária passaria a ser, como ele fala lá, um objeto de bronze, o material que está feito, né, nela resultaria no essencial, né? E a capacidade de iluminar resultaria acidental. É justamente essa crítica que ele faz, que ele questiona, que ele levanta esse questionamento, né? Portanto, ficaria, e é duvidoso que existam propriedades essenciais ou necessárias, segundo ele, né, de uma coisa, independentemente do conceito usado para identificar. Aqui entra a questão, porque seria o conceito que determinaria a propriedade a necessária e essencial da coisa. Essa seria a questão levantada, né? Sendo assim, se entendemos que a natureza, como eu falei lá adiante, o que seria a natureza? Se a partir disso nós compreendemos e afirmamos que a natureza é o conjunto de todas as propriedades essenciais e necessárias de uma coisa, então ficaria, como ele usa lá o termo razoável, que a gente usa muito no direito, né? Ficaria razoável a compreensão de que, a partir dos conceitos, que as coisas possuem a sua natureza. Vamos pegar o átomo, por exemplo. Existe um conceito sobre o que seria aquele átomo, o hélio, as suas ligações, por exemplo, as ligações estáveis e instáveis. A partir do conceito daquele átomo, nós podemos definir, depreender o que realmente seriam suas propriedades necessárias e essenciais, por exemplo. Aí ele pega também a questão da mesa, por exemplo. A mesa só é mesa porque a gente, né, foi definido um conceito, uma linguagem sobre que aquilo, naquelas condições, naquelas propriedades, daquela forma como ela se apresenta, ela seria uma mesa. Basicamente isso. Né? Ou seja, é um conceito de uma coisa, como ele fala lá, que determina quais as suas propriedades essenciais, né? E não o inverso. Né? Bom, se por um lado vemos que Reich, ele crê, né, como ele explica lá, crê como de fato acontece, né, que as essências são independentes dos conceitos. Então, nos encontramos provavelmente frente à nossa discrepância central, que é o que ele traz. Eu li na íntegra aqui como é que ele trouxe lá no texto, né? Bem, essa visão, essa ideia de natureza de Reich, a essência de uma coisa, né, provém de uma espécie de, que ele chama ali de essencialismo, o que vai também beber lá no Aristóteles, mesmo que ele não apresente uma justificativa para se apoiar nesse essencialismo, Reich, no caso, né, não apresenta. Pelo menos é o que ele não vê, né. E mais adiante ele traz a figura do Brian Bix, não sei como é que fala, gente, perdão. Ele traz a figura do Brian Bix e uma possível explicação, né, que seria, como ele fala aqui, o termo, vou usar o termo dele, apelar às teorias que fazem essas referências de uma semântica, o nome do cara é difícil, Putaman, alguma coisa assim. Então, ele traz, ele acredita, né, que essa seja uma das justificativas para esse essencialismo de raça, né? No entanto, inclusive, se for aceito a existência das classes naturais, como ele fala, resultaria duvidoso que o direito seja uma delas. É o que ele fala. Eugênio, no caso, né? E mais adiante, no texto, ele fala sobre a questão do tipo de necessidade. Ele traz até uma interrogativa, né? Que tipo de necessidade? Reich fala, mas o quê? Ele não deixa isso claro, né? Por exemplo, no trabalho de Bix, né, onde ele fala sobre Reich ou necessite, afirma que o conceito dessa necessidade de Reich não é nem lógico e nem platônico, né? Porque é fruto
não resulta muito claro, né? O que quer dizer essa necessidade que ele chama mais adiante hegeliana, tal, para explicar. E também ele traz um exemplo da questão, assim, ele faz uma nota, né? Ele responde a Bix, né? Haas, no caso, faz uma nota de rodapé, que ele chama aqui de surpreendente, lá em 2005, onde ele fala assim, vou ler na íntegra. Pode ser uma propriedade essencial do tênis real o fato de construir em um jogo inicialmente surgido na França no século XIV, né? Por isso, Eugênio, como sugerido por Eugênio no texto, né, as propriedades essenciais e necessárias, elas dependem do conceito. Então, as proposições sobre a natureza do direito seriam o que ele chama de analíticas e, portanto, seriam necessárias, né? No entanto, Haas ele não deixa isso muito evidente do que seria essas classes, né? Bom, mais adiante, ele traz também a questão de uma análise conceitual e da explicação do direito, né? Como deriva do fruto do essencialismo de Haas, né, há uma distinção entre a análise conceitual e a explicação do direito, né? Porque, segundo Haas, a teoria do direito ela não consiste na análise do conceito do direito, e sim na natureza do direito, né? O que é justamente isso que difere ele de Hatt e Healy, né, no caso. Mais adiante, no capítulo 3, ele traz também a questão da indagação sobre na existência de existir, não, né, na questão de existir um ou vários conceitos de direito, né? Haas, ele nunca deixou ao longo do tempo claro se existiam ou não vários conceitos de direito. Mas, em 98, ele afirma, né, existir várias explicações do conceito de um direito privilegiado. É um conceito privilegiado. Lembra que mais adiante eu comentei que o conceito determinaria a natureza da coisa? Então, aqui chega uma nova expressão, esse conceito privilegiado. É daí que podemos refletir que, sim, a partir desse conceito privilegiado, se tendo domínio mínimo de conhecimento para a construção desse conceito da coisa, é que se chegaria a um conceito exato. É o que se busca, pelo menos, o conceito mais exato sobre o que é o direito, né? Porque o conceito do direito seria um produto histórico que se modifica com o passar dos anos. E por isso existe essa pluralidade do conceito, né? Baseando nisso, nessa pluralidade do conceito, né, é inevitável surgir a interrogativa. Mas sim, afinal, o que é o direito? O que é uma interrogativa audaciosa, né? Que há anos se questiona isso. Mas, enfim, o que é o direito? Porque possui diversos conceitos de direito, existem, né? Bom, e essas propriedades necessárias do direito, elas não são as mesmas para todos, por exemplo, como o do Orque, que já estudamos anteriormente, Kelsen, Hart, o Tomás de Aquino. É diferente essa concepção de depreender do que seria o direito, o conceito de direito, e é audacioso. Se nem eles conseguiram, nós estamos aqui debatendo isso, é audacioso, né? Por isso, esse esforço em alcançar esse conceito mais exato, por isso a expressão, um conceito privilegiado, é um conceito do direito mais exato, o mais exato possível, né? O que tem menos margem de erro possível para se definir, né? Que se deleite a algum critério teórico de fecundidade, simplicidade e, sobretudo, a elegância, a estética na apresentação, né?
que é o que muitos procuram, justamente para dar aquela finesse na concepção, né? Isso, o Carnap traz isso, a questão da elegância no conceito. Mas, para Haas, né, segundo Haas, esse conceito do direito ele seria local. Mas o que seria o local? O local, propriamente dito, o loco, algo específico, um nicho, um país, Brasil, país, Argentina, é o local, né? Esse local vai envolver o quê? Contexto histórico, cultura, como eu já dito anteriormente, porque o direito, ele varia conforme a conjuntura daquela ocasião, né? O que leva aquilo a ser direito para um povo não é para outro. Então, e seria também uma teoria de direito seria universal, né? Mas ao mesmo tempo não existe um local, não local, como ele fala assim, não existe, não dá para fechar o conceito de direito local para um, então a gente vai ter que chamar não local para outro e ia ficar uma confusão, como ele mesmo diz ali, não dá para definir. Mais adiante, ele traz a interrogativa: é a teoria do direito valorativa ou descritiva? Aí entramos na questão de valor, não valor, aí já cai uma questão ética aqui. Bom, quando ele traz essa indagação, para Haas, a teoria do direito ela seria valorativa, diferente de Haas, né? Sendo assim, é avaliativa. Por que avaliativa? Pois é uma explicação do direito desde o ponto de vista interno, como ele fala. O que seria esse ponto de vista interno? Lembra do loco? Depende do local, da conjuntura. Então, esse interno passaria a ser um entrelaçado, passaria a se entrelaçar com o que eles chamam lá de autocompreensão da nossa sociedade. Então, varia, depende da autocompreensão de nós mesmos enquanto sociedade, né? Então, fala-se aqui nessa avaliação e valoração em contextos diferentes. Ele traz justamente para exemplificar o que tornou muito claro para mim essa compreensão. Quando eu li logo de primeira, eu não entendi. Depois que eu vi os exemplos, deu para dar uma entendida. Quando ele traz a questão dos exemplos da prova, né? A prova de um teorema, por exemplo. Ela, para ser provado, vai ter que ser à luz das ciências. Ele usa a pluralidade das ciências para comprovar a veracidade. E também ele traz a questão do juiz, quando ele avalia as provas de um processo para poder determinar sua decisão, né? Só que o que é importante aqui é que essa avaliação desses contextos ela deve ser epistêmica, não pode ser motivada, como ele fala, levada em conta uma emotividade ética, certo ou errado, bom ou mal, no caso do juiz, por exemplo. O juiz ele não avalia sobre um ponto de vista ético, desaprovando ou aprovando, bom ou mal, não deve, pelo menos não deveria ser assim, né? Pelo menos não deveria, né? Então as provas elas devem conduzir para a verdade. Caso contrário, se teria essa, como ele falou, essa emotividade ética, né? Desse modo, a avaliação do direito ela deveria ser epistêmica e não ética, como ele já havia dito, de uma forma que se conduza à verdade. Por isso, essa questão do conceito privilegiado, o conceito mais exato possível, o mais correto. E isso Hart fala, né? Mas, gente, Hart fala mais adiante. Então é isso, gente. Eu tentei resumir o máximo que eu pude. Não sei se foi clara. Se quiserem me questionar, estou aqui à disposição. Eu acho que a apresentação foi bastante clara e a gente poderia ir direto para as perguntas sobre o texto, questionamentos. Se alguém tiver algum ponto inicial, desde já. Se a Thaís mesmo quiser fazer perguntas também, fica à vontade, Thaís. Mas acho que a gente começa do começo. Eu estou com a versão em espanhol, então eu já peço desculpas para vocês no momento que eu mencionar as páginas.
mas eu tento fazer uma relação, mais ou menos, da distribuição do texto, pelo menos, para a gente se achar. Eu vou passar a palavra já, então o pessoal pode levantar a mão, assim como o Gabriel fez para a gente iniciar. A gente não está te ouvindo, não sei o que aconteceu, porque não está no mudo, mas a gente não está te ouvindo. Será que o microfone ele não tá conectado no fone de ouvido por alguma razão? Agora estamos. Só tá meio abafado, mas acho que agora vai dar para ouvir. Agora eu não tô ouvindo vocês. Então. A gente pode começar então pelo Gabriel. Pronto. Agora tá dando, né? Uhum. Então, bom dia, né? Primeiro. Eu acabei só até pedir desculpas, eu acabei não conseguindo vir nos últimos 2 encontros. Teve um evento semana passada lá na UFMG, aí a gente foi uma galera lá da UF para lá, sobre a Faculdade de Ciência do Estado lá, né? E, bom, enfim, mas eu achei muito interessante, eu gosto muito desse tipo de discussão, e para começar com as perguntas, né, igual a Bárbara colocou, eu fiquei com muita com muita dúvida com relação a essa relação entre o conceito e a natureza do Haas, da forma que o Eugênio colocou, e eu fiquei com muita dúvida, porque assim, ficou claro que o Haas, ele não acha que explicar o conceito seja explicar a natureza. Está claro. Agora, pegando o que ele define como conceito e natureza, no primeiro momento tinha me parecido que o conceito, ele abrange a natureza, né? Então, o Haas coloca assim, o Eugênio fala assim, a natureza de uma coisa é, segundo o Haas, o conjunto de todas as propriedades essenciais da coisa. Todas as características sem as quais a coisa não seria aquilo que é. Para falar de coisas que formam parte do mundo e sua natureza, temos que usar conceitos, e isso requer o uso da linguagem. Portanto, usamos a linguagem para nos referirmos a conceitos, e usamos os conceitos para identificar as coisas da natureza. Então, é como se a natureza fossem uns elementos ontológicos, talvez, assim, algo que está na coisa, independente de tudo, e é por isso que, né, se uma teoria do direito, como pro Haas, a função da teoria do direito é explicar a natureza, é por isso, né, que evidentemente ela tem que ser universal, enquanto não o conceito, né, ele fala que o conceito é local, mas a teoria é universal porque ela explica a natureza, que por sua vez é uma coisa que tá na coisa independente do conceito, então por isso que ela é universal. E pelo que eu entendi, então o conceito, o que eu tinha entendido, aí é a minha pergunta, né? O conceito, ele é como se fosse, assim, a natureza, ela existe por si só, e aí o conceito é uma tentativa de descrever a natureza por meio da linguagem, é isso? Porque, assim, e aí se foi isso, a minha pergunta é, por que que pro Haas descrever o conceito não é descrever a natureza? Porque descrever o conceito, explicar o conceito seria a explicação da descrição da natureza. É isso, assim, eu fiquei com muita dúvida com relação a isso. Né, se o conceito ele é a explicação, a descrição da natureza por meio da linguagem, se você explica o conceito, você está explicando a descrição e você não está explicando a natureza. Eu não, essa é a minha dúvida inicial, assim, se alguém tiver entendido melhor que eu. Foi o mesmo agora, né? Ou, Bárbara, você estava como antes? Eu não lembro. Ah, tá.
Eu acho que eu vou manter, a gente se mantém nesse ponto antes de, enfim, de fazer mais perguntas, talvez. Mas eu tenho a impressão que pro, pro Raz essas duas coisas são diferentes, porque, em primeiro lugar, conceito e natureza são tipos de coisas que são diferentes. Então, não daria nem para dizer equiparar os dois, porque seria uma espécie de um erro de categoria, assim, né? Porque eu acho que a gente não. Eu tenho a impressão que isso é algo que tanto o Bullying quanto o Alex fazem, assim, e que eu acho que é particularmente incorreto. Não exatamente por não ser o que o Raz sustenta, mas porque eu acho uma leitura incorreta da natureza de conceitos, por assim dizer. Que é considerar às vezes se referir como um conceito como se fosse uma explicação da natureza. Ou então como uma teoria do direito. O Alex faz isso um monte de vezes lá na segunda metade do texto dele, e lá para o final o Bolini também faz. Eu até posso caçar as passagens depois. E não é bem isso, né? O conceito, o que é, eu acho que é muito confuso no Raz o que exatamente é um conceito, mas eu não acho que isso é problemático o suficiente para a gente não conseguir continuar a discussão. Eu acho que o que quer que seja um conceito para ele é algum tipo de coisa que a gente compartilha socialmente. Ele fala de prática social, é algo que a gente constrói por meio das nossas práticas conceituais e que nos ajuda a fazer sentido do mundo, né? Enfim, é algum tipo de coisa que tem um conteúdo representacional e que demarca alguma coisa no mundo. Mas eu acho que o ponto principal é que, porque não daria para dizer que explicar um conceito é a mesma coisa que explicar a natureza da coisa a qual o conceito se refere, é que explicar um conceito é tanto requer explicar coisas que não se referem à natureza, quanto requer explicar mais. Aliás, enfim, a explicação de um conceito, ela explica mais do que explicar a natureza, né? Ela explica, por exemplo, quando que a gente tem as condições mínimas para a gente conseguir usar um conceito, quais são as condições para uso, para domínio completo de um conceito. E, enfim, uma explicação do conceito uma explicação completa do conceito vai incluir, parece que, uma explicação da natureza do direito, né? Mas não é tanto isso que a gente está interessado quanto na coisa mesmo, né? E, enfim, eu acho que seria provavelmente por aí. Mas eu não sei o que vocês pensam. Eu acho que a explicação do bullying confunde muita coisa e a gente não pode ficar surpreso quando a gente mesmo fica com dúvida, porque a gente coloca mais em xeque o que a gente entendeu do que o filósofo entendeu, né? Mas eu acho que nesse caso o bullying ele estava realmente um pouco equivocado, pelo menos com os termos que o Raz usa. Pode ser que são termos que tenham um outro significado, a grande questão é que ele vai falar só do texto do Raz, né? Então, a grande problemática para ele é que essas categorias, elas não estão bem. Uma das coisas que pelo menos parece é que ele não acha que essas categorias estão bem delimitadas, né? E eu acho que ele tem razão quanto à questão da necessidade que é envolvida nessa questão sobre uma teoria sobre a natureza do direito. Mas aí a gente volta naquela questão que o Gabriel fez. O que é a essência de uma coisa? São aquelas propriedades, então, ontológicas, etc. E eu acho que o Raz negaria que, sei lá, existam coisas que existem, o direito existe independentemente da natureza, que seja, o direito ela é constituída independentemente, as propriedades que ele tem independem da gente, né? Independem da comunidade, porque o direito é uma instituição social, né? Ele é criado pelas nossas práticas sociais e, enfim, pelo menos parte do nosso entendimento sobre o que o direito constitui algumas das características que o direito possui, que aquelas também que ele necessariamente possui. Então,
Essa é uma parte difícil de entender, eu acho que essa é a mais difícil, e talvez por isso venham outras confusões, né? Que qual é o tipo de coisa que a gente quer dizer quando a gente fala em propriedades necessárias ou essenciais. A Thaís tinha mencionado que seriam, por exemplo, aquelas coisas principais de algo, né? Que a gente se refere quando pensa no que pode, o que é, em tese, mais saliente, o que é principal quando a gente olha para uma coisa. E para o RAS, na verdade, não seriam as principais, mas seriam aquelas sem as quais o direito não existiria, né? E, enfim, só para voltar para esse ponto, por que não as principais, né? Daí a gente pode pensar que, normalmente, a gente faz essa relação entre conceito e natureza, normalmente muitas das propriedades que a gente entende que o direito possui são propriedades que o próprio RAS diria que não são propriedades essenciais, né? E uma das principais é de que o direito é coercitivo. Então, a coerção, uma propriedade do direito. Ela é uma propriedade claramente principal, no sentido que a Thaís colocou, é uma coisa que a gente vê, né? A gente olha e pensa assim, o direito é coercitivo, ou às vezes o direito envolve violência, ou enfim, o que seja. A grande questão é se perguntar se, para que o direito exista, é necessário que algo como a coerção ou qualquer outra propriedade exista. Então, em primeiro lugar, o nosso conceito de direito pega algumas coisas, como a coerção, que não são necessárias, né, para que o direito exista. Então, quando a gente explica uma coisa, eu acho que isso faz parte da explicação que o João também já deu, por isso que eu não vou repetir muito, mas que o nosso conceito de direito ele vai pegar coisas diferentes. Se a gente vivesse um estado teocrata, não sei, a gente provavelmente diria, né, que o direito é algo que é comandado por alguém que tem autorização de um profeta, digamos assim. Esse seria mais ou menos o direito do conceito de direito que a gente compartilha. Ele não é uma explicação do direito, ele é um conceito que a gente mantém, né? Ele também não é algo produzido pela teoria do direito, eu acho que isso é talvez o que o Bulligan esteja fazendo, eu tenho essa dúvida, é uma reivindicação de que a teoria do direito, ela deve explicar conceitos, ou que o que ela faz é criar um conceito. E o Raz diz que não, né? Para ele, os conceitos, eles não são coisas que a gente cria, né? Eles são coisas que, digamos assim, eles independem daquilo que a gente individualmente cria, mas eles se mantêm em função de uma prática social compartilhada, né? De como a gente se refere às coisas. E para não demorar mais, eu acho só que esse ponto é importante para a gente conseguir começar a compreender assim, essa distinção, mesmo que eu acho que dá para entender a distinção entre direito, o conceito da natureza, mesmo que a gente não consiga entender qual a necessidade envolvida para uma propriedade ser uma propriedade essencial ou não. Não sei se vocês discordam. E o segundo ponto é que eu acho que o Bulligan atribui à teoria do direito uma tarefa diferente e ele entende que a teoria do direito constrói conceitos. No sentido que o Raz também se refere a conceitos. E esse seria um problema, eu acho. Pelo menos para uma teoria do direito como a do Raz, né? E talvez para a teoria do direito em geral. É difícil, é um pouco estranho entender, porque a gente normalmente entende que uma teoria ela tem que explicar uma coisa, né? E entender que uma teoria cria conceitos. E o Raz tem aquele trecho lá no Pode Haver uma Teoria do Direito em que ele fala que um conceito de direito não é algo que os grandes juristas criam, ou que os sociólogos criam e buscam colocar na prática, né? Não, agora nós iremos nos referir. Então, ele não tem um efeito corretivo da prática ou de como a gente usa as coisas. Mas esse é um ponto bem controvertido se a gente parar para pensar, porque não são todos os teóricos que concordam com isso. Talvez os teóricos que trabalham com teoria sobre a natureza do direito concordem, mas eu não sei os outros, né? Eu acho que muita gente usa o conceito de direito com um propósito de correção na teoria do direito, e não só com um propósito explicativo. Mas daí a gente pode conversar sobre isso também, se faz sentido isso para vocês. E, claro, a gente também pode conversar sobre o que significa isso, né? Mas eu vou passar a palavra de volta para o Gabriel, e a gente faz esse bate-volta. Quem mais quiser levantar a mão pode se sentir à vontade. Bárbara, desculpa, só uma pergunta. Qual que era o teu último ponto? Era que as pessoas usam um conceito de direito não só com propósito explicativo, mas com propósito o quê? De correção.
Eu acho que alguns teóricos do direito atribuem à teoria do direito uma tarefa. Eu acho que o bullying faria isso, por exemplo. Tipo de melhoramento do direito, em algum sentido. Pelo menos do nosso conceito de direito, eu não sei, talvez um conceito mais do que o direito deveria ser, e esse é o tipo de coisa que a gente deveria estar tentando promover na teoria do direito, não sei. Eu acho que, não nesses termos horríveis que eu coloquei, mas eu acho que tem gente que vai defender que a tarefa do direito não é só explicar o direito, e se esse é o caso, a gente vai estar promovendo um conceito revisionista dentro das nossas práticas, e com todas as consequências que vem disso. Não, pois é. A minha questão mesmo, mais usando as palavras do João, eu acho, acho que me pareceu que ele teve a mesma impressão, sobre que o conceito, ele parece no Raz, pelo que o Eugênio escreve, né? Ele parece incluir a natureza. Quer dizer, a minha pergunta é, tem como ter um conceito e esse conceito não incluir uma explicação sobre a natureza, ou não incluir os elementos da natureza? Porque a questão, assim, que eu tô falando isso, porque se o conceito inclui a natureza, aí eu já não entendo como que a explicação do conceito pode não explicar a natureza, entendeu? Então, a minha pergunta seria mais, assim, colocando de outra forma, né? Eu acho que vocês conseguiram falar bem, assim, sobre mais... O conceito inclui a natureza? Acho que é isso, assim. E se inclui, se ele inclui, por que que explicar o conceito não explica a natureza? Sou eu mesmo, né? Desculpa. Esse eu acho que é um ponto bem legal e que eu acho que depende do jeito que a gente tá definindo ou melhor, o sentido que a gente estava usando quando a gente fala da tarefa de explicar um conceito. Porque eu acho que parte da tarefa de explicar um conceito explicaria sim a natureza do direito. Eu acho que pelo menos para tipos de coisas como direito que existem como uma parte da nossa realidade social, assim. Só que eu acho que isso é diferente de dizer que quando a gente compartilha o conceito de direito, de alguma maneira, que a gente já tem implícito uma concepção, a gente já tem implícito uma explicação da prática jurídica. Pode ser da prática jurídica do direito, ou da natureza do direito, melhor dizendo. Porque eu acho que o que acontece muitas vezes é que as pessoas, elas têm elas compartilham o conceito de direito de alguma maneira, elas sabem usar esse conceito, alguns compartilham esse conceito e vamos dizer, e compartilham as regras por uso correto dele de maneira mais profunda que outras, se eu só pegar o exemplo de pessoas leigas e advogados, em um certo sentido, mas eu acho que quando o uso ou compartilhamento de um conceito não dá para ser confundido com uma teoria sobre a natureza do direito, porque é possível que o domínio das regras para o uso do conceito não seja, vamos dizer assim, não seja coextensivo, eu acho, com uma explicação completa da natureza dele. Ou colocando em outros termos. Pode ser que a gente consiga, por exemplo, tanto eu quanto você, a gente consiga compartilhar um conceito de direito, a gente consegue se referir à mesma coisa, a gente inclusive consegue usar os mesmos critérios mínimos critérios suficientes para uso desse conceito, embora não necessariamente esse seja o caso. Por exemplo, fugindo agora um pouco do conceito de direito, eu posso identificar a água por meio, sei lá, eu identifico que a água pelo que é H2O, porque eu sou não sei, um químico, mas mais que um químico, eu sou alguém realmente muito cético sobre o que é água. Para mim, eu só identifico algo como água quando é H2O, quando eu consigo verificar, mas esse não é o caso para a maioria das pessoas. Elas identificam o que é a água normalmente, até por características que são contingentes da água, né? Por exemplo, o fato de que ela é um líquido aquoso, por assim dizer, a coisa que cai dos céus quando
começa a chover, é o tipo de coisa que mata a nossa sede, enfim, todas as características contingentes da água, em algum sentido. Mas a coisa é, uma teoria sobre a natureza da água, ou então, voltando para a teoria do direito, ela normalmente vai envolver mais coisas do que esse tipo de coisa, do que esse domínio mínimo sobre o conceito. Agora, faz parte, eu acho que tem um sentido que é claro que a explicação do conceito, ou melhor, uma explicação completa do conceito vai envolver a explicação da natureza, porque a extensão do conceito, vamos dizer, o conjunto de coisas às quais ele se refere, vai ser justamente, eu acho que sim, coextensivo com a natureza do direito. Eu acho, pelo menos. Na verdade, enfim, a gente entra num assunto meio chato de metafísica, que eu não sei se o conceito, ele, por exemplo, se o conceito de direito, ele se refere a todos os sistemas jurídicos possíveis, por assim dizer, que ele designa, e se a natureza do direito, né, é algo ainda mais específico, ela designa um conjunto de propriedades que todo o sistema jurídico possível precisa possuir. São coisas um pouquinho diferentes, sabe? Mas, enfim, eu acho que... mas eu acho que não é um problema para o Raz, eu acho que, inclusive, uma das condições que ele... Desculpa, uma das condições. É um dos elementos de uma explicação completa dos conceitos para ele, né? É explicar qual que é a extensão completa desse conceito. Eu só acho que não é o que realmente interessa ao Raz, assim. É o tipo de coisa que a gente vai explicar através do nosso conceito, porque existe uma relação necessária entre a natureza do direito e o conceito de direito. Eu só acho que são tarefas... A explicação da tarefa do conceito de direito... A tarefa de explicação do conceito de direito, ela inclui mais coisa do que explicar a natureza do direito. Eu fiquei pensando sobre a afirmativa que tem lá no texto, quando ele fala que se a gente considera que a natureza é esse conjunto de propriedades essenciais e necessárias, né, para se definir o que seria a coisa, né, então a partir daí ele fala que podemos depreender que esses conceitos é que determinam, a partir dos conceitos é que as coisas possuem uma natureza. Aí ficou essa interrogação em mim. Então é o conceito que vai determinar a natureza? É tu, João. Desculpa, eu achei que o Fernando estava na frente. Thaís, me desculpa, só repete o final da tua questão, que eu não peguei. A pergunta é se o conceito é que vai definir a natureza. Quando ele fala se a gente considera que a natureza é o conjunto de todas as propriedades necessárias de uma coisa, então ele afirma lá, podemos depreender que a partir dos conceitos é que as coisas possuem uma natureza. Pois é, eu acho que... Eu não sei se vocês querem voltar para um ponto anterior, mas eu tenho a impressão que o Bulligin, ele acerta um ponto, mas ele é rápido demais, ele é apressado demais na conclusão que ele infere disso. Porque eu acho que, pelo menos para um tipo de concepção de conceito de natureza como a do Raz, eu acho que claramente não existe uma natureza que é independente do conceito de direito, porque o que a gente se refere como a natureza do direito depende do nosso conceito de direito, que fixa o que a gente quer dizer com direito, afinal de contas, que fixa o que a gente quer dizer com essa classe de coisas. E, num certo sentido, não dá para existir uma natureza do direito. A natureza do direito é sempre, ou melhor dizendo, a natureza do direito é sempre uma natureza de alguma coisa, né? Ela não é algo que existe independentemente. Mas eu acho que a inferência que ele tira disso, que para mim é muito, muito forte. Deixa eu até ver como que ele coloca isso explicitamente. Tá, peraí, deixa eu pegar a versão em português, porque ninguém merece ficar ouvindo o meu portunhol.
Está aqui na página 113 da tradução em português. Ele fala, nenhuma propriedade de uma coisa é essencial per se, senão em relação com o conceito. Se isso é assim, então não existem propriedades essenciais de uma mesa ou do direito, independentes do conceito de mesa ou do direito que estamos utilizando. Em outras palavras, é o conceito de uma coisa o que determina quais são suas propriedades essenciais. E, em consequência, a natureza dessa coisa e não o inverso. Ok, eu só não vejo onde que está a divergência, na verdade, com o que o Ras coloca nesse ponto. Eu acho que o problema é a afirmação que ele depreende disso logo em seguida, que é aqui. Se o Ras crê, como creio que de fato acontece, que as essências são independentes dos conceitos, então nos encontramos provavelmente frente à nossa discrepância central. E eu acho que o problema está justamente nessa ambiguidade dessa frase do Bulligan, porque num sentido é claro que a essência ou a natureza de alguma coisa ela é independentemente do conceito, porque quando a gente fala, por exemplo, que o direito ele tem uma natureza X, a gente não está querendo dizer que o direito não teria essa natureza X se as pessoas não compartilhassem um conceito de direito. Ou se, enfim, se ninguém... vamos dizer, a gente estivesse num mundo possível em que ninguém crê nisso. Mas isso não quer dizer que essa essência do direito ela não é designada por nada, ou ela é uma essência que não é relacionada a nada. Ela é só algo que existe no mundo e que o nosso conceito calhou de capturar. Ela é justamente quando a gente fala da natureza de algo, a gente está falando do conjunto de coisas que ela tem que uma classe de coisas tem que ter para ser a classe de coisas que ela é, por assim dizer. E eu acho que esse é o erro do Bulligan. Depois ele vai falar que o Ras sustenta uma forma de essencialismo, que eu não entendo também o que ele quer dizer exatamente com isso, apesar da referência ao Kripke e ao Aristóteles. Porque nada pelo menos eu não consigo ver nada no Ras que sustentaria essa ideia de que que a natureza do direito existe independentemente do conceito de alguma coisa, sabe? O nosso conceito só captura esse tipo de coisa. Bom, eu vou continuar aqui então, pessoal, com essa ideia, tentando contribuir de alguma maneira. A gente está ainda, de certo modo, está meio nebulosa essa questão entre natureza do direito e conceito de direito. Né? Quem vem primeiro? Existe um gênero, uma espécie? Como é que cada autor pensa essas questões? E realmente, cada autor vai pensar de uma maneira diferente sobre a natureza do direito. Né? A gente está aqui falando do Ras, mas eu gosto de pensar, para a gente tentar entender essa questão de natureza do direito, com a ajuda do Alex. Por quê? Porque o Alex, ele apresenta mais uma dimensão para a natureza do direito. A gente tem para o Alex a questão do direito como ente, como entidade. A gente tem junto mais duas dimensões, a dimensão conceitual, real ou fática, que aí vai sim trabalhar o conceito de direito. Direito como um conceito, trabalhar sentidos conceituais para os conceitos de direito, né? E nós temos aí, para finalizar, uma dimensão ideal ou crítica do direito, o direito como dever ser, né? É aqui que mora o problema da correção. Por quê? Porque se a gente está querendo idealizar o direito, não só a gente está vendo os conceitos como eles são descritos, mas a gente está querendo algo mais, a gente está preocupado com a realização do direito num caso concreto, por exemplo. Né? Então, a gente tem que saber que o direito, a gente não pode ele só dos conceitos e dos sentidos desses conceitos. Se a gente for abstrair, se a gente está pensando como dever ser também, se a gente está pensando que a natureza do direito não tem só uma dimensão conceitual. Para os positivistas, de uma maneira geral, o que importa é a dimensão conceitual. Se existe uma resposta correta normativa para um caso concreto, não é problema para os positivistas, não é um problema da teoria do direito, isso é outro problema, a teoria da decisão judicial, como o juiz vai resolver um caso concreto e extrair ali o melhor sentido para a norma, é uma questão de dever ser, como deve ser o direito aplicado no caso concreto. Né? Então, quando a gente
está falando de natureza do direito, eu gosto de pensar a natureza do direito como um gênero e colocar o conceito de direito como um desdobramento da natureza do direito. Então, a natureza do direito, ela pode ser, a gente pode pensar ela assim, é até bom, o próprio Alex fala que para a gente tentar obter uma noção maior, tentar extrair uma noção maior dos paradigmas, é melhor que a gente considere a natureza do direito de maneira triádica aqui, ó. Qual seria essa tríade da natureza do direito? Seria primeiro pensar o direito como entidade, aqui até coloquei como essas entidades estão conectadas, de modo que elas formam uma entidade central que denominamos direito. Esse é um problema da natureza do direito, né? O primeiro polo. Agora, o segundo polo da natureza do direito aqui ele fala aqui, ó, o segundo concerne a sua dimensão real ou fática, que é o conceito. Ainda coloca aqui, ó, esse é o terreno do positivismo jurídico. E aqui no positivismo jurídico, 2 eixos centrais podem ser diferenciados. O primeiro, em relação ao conceito de autoridade, por uma promulgação autoritativa, que é a tradução aqui para o português. E o segundo é determinado pela eficácia social. Se a gente for pegar o Hart, por exemplo, ele vai falar que a teoria dele é de sociologia descritiva. Ele está pensando como eficácia social, direito. Então, esse polo conceitual é dos positivistas. Mas se a gente adicionar um terceiro polo, que é o ideal ou crítico, a gente está pensando aqui como o direito deve ser. Isto é, como o juiz deve decidir num caso concreto, como ele deve dar essa resposta. Aí a gente já está relacionando direito e moral necessariamente. Então a gente vai além do positivismo nesse caso. Por quê? Porque aqui já é um problema que também está dentro da natureza do direito, mas não está no problema conceitual. Então, quando a gente pensa a realização do direito em um caso, quando o juiz tem que decidir, quando a gente estuda a teoria da decisão judicial, da resposta normativamente correta, por exemplo, a gente está no campo da natureza do direito. Mas a gente transcende, a gente vai além do que é o direito, ou que podemos descrever conceitualmente o direito. Por quê? Porque dentro da natureza do direito a gente soma mais um polo, que é o polo da dimensão ideal, como deve ser o direito. Que isso não é preocupação dos positivistas, né? Então, não sei se eu consegui esclarecer, mas pensando como Alex, não que Alex esteja correto, viu, pessoal? É só um modo de pensar. A natureza do direito, então, tem 3 problemas. E o conceito de direito é só um desses 3 problemas. Entenderam? É isso. Pois é, eu fico pensando sobre isso. Eu só queria falar, na verdade, de 2 pontos sobre essa ideia de dimensão ideal e sobre essa distinção, esse jeito de traçar a distinção entre natureza e conceito. Eu, sinceramente, eu não vejo por que a gente deveria conceber, na verdade, natureza como um gênero e conceito como uma espécie. Eu não vejo, assim, metafisicamente, tanto como isso faria sentido, na verdade, ou até como que isso ajudaria, seria elucidativo de alguma maneira, porque me parecem que são tipos de coisas diferentes, assim, para, de novo, martelar o mesmo ponto, enfim, já dá para fazer um bingo aqui das coisas que eu falo. Para mim, isso parece um erro de categoria. Eu consigo, porque fica parecendo que um conceito, ele é uma espécie de entidade não básica, e ok, a gente pode sustentar isso, mas que o que fundamenta a coisa menos básica, a coisa mais básica, seria a natureza, e não parece ser exatamente. Quando a gente fala de natureza, pelo menos assim, dentro dessa moldura teórica, me parece que a gente está falando de um conjunto de características de alguma coisa, e algum conjunto de características necessárias dela, algum tipo de características que sem as quais esse tipo de coisa não poderia ser o tipo de coisa que ela é. E quando a gente fala do conceito, a gente está falando provavelmente de algum tipo de categoria que nos ajuda a demarcar o mundo e que a gente compartilha socialmente. Algum tipo de, sei lá, a gente pode colocar como uma categoria psicológica, uma categoria mental, não sei, alguma coisa assim, mas o que quer que ela seja, ela tem aparentemente um conteúdo representacional, o conteúdo dela. Ela ajuda a demarcar e representar
tudo que a gente vê no mundo. Eu vejo certas coisas, eu demarco como pessoas, eu vejo certas coisas, eu demarco como meu computador, certas coisas eu demarco como direito, ainda que, sei lá, as barreiras possam ser porosas e a gente possa discordar sobre a melhor aplicação desse conceito compartilhado, ou até mesmo talvez não compartilhar o mesmo conceito, né? É uma possibilidade. Eu só não vejo como que é útil ver um como um gênero e um como uma espécie, assim, didaticamente falando. Eu não vejo a vantagem teórica disso. E o outro ponto é, eu sempre achei complicado essa ideia do Alex. Eu não acho que, eu não tenho problema com a gente falar que o direito tenha necessariamente uma dimensão ideal. Eu só não vejo eu acho estranho a caracterização dele da divisão do trabalho na teoria do direito entre positivistas e não positivistas, quando a gente está falando, por exemplo, da explicação da natureza do direito. Porque nada parece impedir à primeira vista que, se o direito, ele necessariamente, por exemplo, aspira a algum valor, ou ele tem algum objetivo moral, ou algum tipo algum tipo de coisa parecida com isso, e que são teses defendidas por positivistas, essa ideia que por exemplo, o Raz mesmo defende que o direito ele tem um objetivo necessariamente moral, ainda que ele possa falhar em satisfazer esse objetivo e continuar sendo direito. Esses tipos de coisas parecem que são, se o direito necessariamente tem esse tipo de coisa, então é uma característica necessária do direito que ele tem, por exemplo, essa aspiração moral, e isso provavelmente para o Alex faria parte da dimensão ideal dele, né? Eu acho que o Alex diria que tem mais coisa que faz parte da dimensão ideal, e essas coisas são que fariam sentido do desacordo dele com os positivistas, eu acho, ou parte, pelo menos, do desacordo, né? O Alex, ele nem sempre está... Ele está interessado em mais coisa do que o projeto positivista, por assim dizer. Mas eu acho que essa ideia de uma dimensão ideal poderia pode muito bem fazer parte da natureza do direito em algum sentido. Mas enfim, eu vou parar nesse ponto, que senão eu acabo falando demais também. João, eu concordo com você, meu querido. Eu acho que essa não leva a gente a lugar nenhum. Inclusive, essa questão que existem só teorias de dever ser do direito e só teorias de ser, é ilusão também, é utopia. Mas é justamente pelo Alex afirmar na teoria dele que dentro dos problemas da natureza do direito, um deles é o problema da dimensão ideal ou crítica, que fez com que ele se posicionasse exclusivamente como um não positivista. Ele afirma que ele é não, mas aí, se ele tem a ideia certa do que é positivismo, aí a gente tem que discutir. Quem mais critica ele é o Raz. O Raz fala, em tese, assim, Alex, você está achando que positivismo é uma coisa e é muito mais complexo que isso, né? Não é que o positivismo não se preocupa jamais com questões morais, né? Às vezes, e a moralidade interna que já virou funcional, o próprio Hart fala isso. Mas, enfim, por que eu quis considerar isso? Pelo menos para quem nunca iniciou esse estudo de natureza do direito, ter claro que a natureza do direito é um problema maior que o problema do conceito do direito. Não que ele seja... É um problema diferente. Né? Não que ele seja mais importante ou menos importante, não é isso. O que a gente precisa saber, de fato, é que... e é por isso que o Alex é muito criticado. É impossível ter uma teoria perfeita da natureza do direito. É impossível. Ele até escreve isso. Ele fala aqui, ó, apesar da gente não conseguir desenvolver uma teoria perfeita nesse terreno, a gente também não deve ser simplesmente cético em relação ao problema e largar a mão, como os realistas fazem. Falam, não, já que isso aqui é utopia, eu vou largar a mão, para que estudar isso aí? Né? O juiz decide conforme o interesse pessoal, político dele, enfim. Não é bem assim, a gente tem as normas, o juiz tem que decidir conforme as normas, né? Então, ele completa falando que, assim, ó, felizmente não é necessário dominar tudo para saber o suficiente. Para a gente tentar o mais próximo do nosso propósito, é suficiente usar esse modelo triádico como uma base para a discussão sobre a natureza do direito.
É isso que o Alex fala, e por isso que ele é muito criticado, como o próprio João aqui criticou, e eu concordo com a crítica do João. Eu acho que essa dimensão ideal ou crítica, se realmente existe, então ela tem que desenvolver um método, tem que ter uma metodologia para ela. Se é possível uma resposta normativamente correta, né, então vamos desenvolver um método, como o próprio do Working desenvolveu, que também é suscetível de várias críticas, né? Mas se existe uma dimensão moral no direito, se existe uma conexão necessária com a moral, se a gente está pensando que realmente existe uma resposta certa que o juiz pode dar, então ele tem que desenvolver um método para isso, porque senão cai em descrédito. Tá, se tem a gente tem que responder o como, né? O positivismo começou tentando responder o que é direito, por isso conceitual. Né? Depois a gente vem para a sociologia do direito tentando responder para que serve isso, então. Né? Agora, o interpretativismo, ou teorias que encaixam aí, né, a questão da resposta normativamente correta, tem que tentar responder como. Não basta tentar responder só o que é ou para que serve, mas como que o juiz vai fazer isso, então? Eu acho que esse é o maior problema, né, que tem que ser desenvolvido, uma metodologia jurídica. É isso. Eu não passo para trás, eu particularmente sou um pouco avessa a essa salada de fruta, de positivismo, antipositivismo. Eu vou evitar, na medida do possível, usar esses rótulos que, na verdade, não elucidam muita coisa sobre a posição teórica que essas pessoas estão sustentando. Então, eu vou voltar num ponto do texto, que são coisas que eu acho que também estão ligadas com o que o Fernando falou, com o que o João falou, mas que eu acho que colocam a gente um pouco mais pé no chão com o que a gente está discutindo efetivamente, que são as nossas dúvidas sobre o que o Raz está falando, ou pelo menos o que uma teoria sobre a natureza do direito, e a gente pega só o Raz como um representante dessa teoria, de uma teoria com um objetivo específico, né? O que ele está querendo dizer com essa questão de propriedade essencial e por que natureza e conceito, quando a gente... Tudo bem, uma coisa é entender que elas são coisas diferentes, que eu acho que a gente está num caminho. Né? O conceito de direito, na verdade, ele é uma questão... Ele se refere a algo que representa uma coisa. Então, o conceito é não vou dizer que é uma construção, mas ele representa algo no mundo, né? A gente usa determinadas coisas para se referir a direito e esse é o nosso conceito compartilhado, que provavelmente vai ser diferente do conceito de direito que pessoas que moram numa sociedade judaica e etc. têm, e que é diferente de sociedades que têm direito e não têm conceito. A gente já falou sobre isso nos textos passados. Eu vou ter nesse ponto por quê? Porque uma coisa que o Alex fala, estou na página 102 do texto em espanhol, mas é logo em cima, sem ser no parágrafo em cima, mas no anterior, logo antes do ponto 2, que fala que classe de necessidade. Eu não vou entrar nesse ponto ainda. É anterior, é uma questão que ele fala assim, nenhuma propriedade de uma coisa é essencial per se, senão em relação a um conceito. E é muito confuso o que ele está entendendo por conceito e tudo mais, pelo menos segundo o que os termos em que a discussão foi colocada, na qual ele se engajou, pelo Raz, enfim, vamos chamar então de essencialistas, nesse caso aqui específico, tá? Só usar esse rótulo para a gente, de uma maneira mais ou menos terminológica entre nós. Mas é estranho tentar entender nenhuma... 102. Que nenhuma propriedade de uma coisa é essencial per se em relação a um conceito. E é esquisito, porque, na verdade, eu entendo que o falar em conceitos e toda a necessidade de ter que trazer a discussão conceitual para a teoria do direito, ela, vou dizer que ela só se deve, mas é que se deve muita coisa, né? Mas ela se deve pelo fato de que a gente não consegue acessar a natureza do direito senão por meio de conceitos, né? Dos nossos conceitos, que é o conceito compartilhado que a gente tem de direito, é a rota de acesso que a gente tem às propriedades essenciais do direito. Né? Então, eu acho que essa é uma utilidade, é por isso que o Raz fala que, sim, parte de uma explicação sobre a natureza do direito vai se preocupar com os nossos entendimentos, com o que a gente se refere quando a gente se refere quando fala em direito, né? Com essa coisa que designa, então, que a gente se designa como direito, né? Que a gente designa como direito, e quais são as características que ela apresenta. Então, em geral, eu entendo mais como uma rota
do que como uma coisa que está inclusa na outra, né? Porque um conceito ele vai abarcar muito mais coisas, enquanto a natureza vai pegar aquelas propriedades essenciais. Eu acho que as questões mais fundamentais em relação a essa discussão está longe de ser o nexo entre conceito e natureza, para mim. É mais em relação a o que as pessoas conseguem compreender por uma propriedade essencial e qual é o que envolve existir uma propriedade essencial. O fato de que o direito é um construto social, um direito, ele não existe sem uma prática social em volta dele, né? Ele não nasce espontaneamente, e diferente de tipos naturais, né? O direito ele não se origina de algo feito pela natureza. Então, é óbvio que, em grande medida, as próprias propriedades essenciais do direito, elas se devem a essas características sociais que a gente mantém, né? Então, mas isso não quer dizer que a essência do direito, ela não existe sem relação a um conceito. Que acho que a gente já discutiu isso, que a gente pode ter a gente tem a natureza do direito, e uma sociedade tem direito, inclusive, e a natureza do direito segue existindo, mesmo se essa sociedade ela não é autoconsciente sobre o conceito de direito, que ela tem um direito, né? Eles podem se referir de outras maneiras, podem achar que são só convenções religiosas e etc. Eles não precisam ter a noção de que aquelas regras que eles seguem são regras jurídicas. Eles precisam minimamente saber que são regras, né? E é tudo que é preciso. Então, eu acho que essa parte do bullying, ela é esquisita, no mínimo. Se eu entendi ela corretamente, ela de nenhuma propriedade de uma coisa é essencial per se, senão em relação com o conceito. E eu não entendo, claro que não tem a ver só com isso que eu falei, eu acho que tem a ver com algo a mais, né? Com relação maior à noção do nexo entre conceito e natureza em geral. Não um conceito, uma sociedade específica que não tem um conceito de direito apenas. Eu vou pular a parte do trecho sobre necessidade para ir para o ponto do não existe a natureza de uma coisa sem um conceito. Existe, né? Porque por mais que o direito não exista sem a gente, né? Sem a gente ter uma prática social e etc. A natureza do direito, ela existe. A gente só vai ter a gente, na verdade, não vai perguntar qual ela é, porque a gente não vai ter muito acesso a isso. A gente não vai se preocupar com isso porque a gente não tem um conceito de direito. Então, a gente não está consciente de que a gente é regulado por algo como um sistema jurídico. A gente pode estar consciente que é regulado por um sistema de regras. E essas regras podem ser meramente convencionais, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante, que é uma discordância que eu acho que eles têm, que a noção de que não existe uma natureza sem um conceito não faz muito sentido. Eu acho que nós poderíamos todos, tipo, não ter um conceito de direito, e a natureza do direito ainda existiria se a gente fosse regulado por regras que mais tarde fique mais claro que elas são regras jurídicas, né? É complicado falar isso, eu acho, porque a gente simplesmente não vai a gente não vai ter uma teoria do direito, por exemplo, porque a gente não vai ter consciência de que a gente vive sobre um sistema jurídico, né? Mas eu acho que esse é um ponto interessante, né, de se fazer para o RAS, por exemplo, de se uma coisa é uma sociedade específica não tendo um conceito de direito e ela é regulada por um sistema jurídico. Outra coisa é a gente não ter algo como um sistema, a gente não ter a noção de que a gente vive sobre algo como um sistema jurídico. Então, sei lá, a gente explode a Terra e começa tudo de novo. E a gente se desenvolve com regras e etc. E a questão é, a gente pode ter um sistema jurídico assim, do zero, sem que a gente tenha noção de que a gente está vivendo um sistema jurídico? Eu acho que ainda assim a gente pode dizer que sim. Só que é uma afirmação, só que pode ser problemática para muita gente. E daí, por isso que depois ele vai falar, eu acho que pela compreensão equivocada dele, que ele fala que, em consequência, a explicação da natureza do direito não é mais do que a caracterização do conceito de direito. E daí que é complicado. Porque um conceito, ele não busca explicar a natureza para início de conversa. Pelo menos não no sentido que o Russ está falando, né? Um conceito de direito, ele só vai pegar algumas características que são essenciais, não todas, provavelmente. Ele também não vai capturar todas as características que todo mundo compartilha. Porque, sei, as pessoas vão ter sociedades com sistemas jurídicos que funcionam de formas diferentes, e talvez ela entenda que o conceito de direito envolve, porque na sociedade dela envolve, um determinado tipo de procedimento decisório para que seja direito.
Só que quando a gente busca pela explicação sobre a natureza do direito, a gente conclui que não, que isso é uma propriedade meramente contingente, assim como a coerção é uma propriedade meramente contingente, né? Então, enfim, eu estou passando assim só para eu não me perder, mas então a gente pode voltar para os pontos que vocês tiverem, eu só não queria perder isso de vista. Daí depois tem aquele outro ponto dele que eu vou finalizar com esse, que são um ou vários conceitos de direito, né? E ele fala que a posição do Raz, porque o Raz fala nosso conceito de direito, parece que só haveria um conceito de direito. E daí ele fala, ou um conceito privilegiado. E não é o nosso conceito de direito que é necessariamente. Claro que ele vai ser privilegiado pela gente quando a gente começa uma teoria do direito. Porque eu não tenho como começar de um conceito de direito que é totalmente alienígena para mim, a não ser que eu comece pelo meu próprio conceito de direito. Eu posso relacionar os conceitos que a gente compartilha com uma sociedade que funciona de um modo completamente diferente do nosso. E aí sim eu posso falar de um conceito de direito de uma sociedade alienígena. Alienígena estrangeira, fala melhor assim, né? Mas a grande questão é que não me parece que em nenhum momento do texto do Raz a gente poderia concluir que existe apenas um conceito de direito e aí o que a gente fala em conceito privilegiado seria necessariamente por eleição o nosso, mas na verdade naturalmente não, mas é basicamente porque a gente começa de algum lugar, né? Se a nossa rota para a natureza do direito é acessar o conceito de direito primeiro, ela passa por isso, não tem como a gente começar num conceito que a gente não compreende. Então vai ser naturalmente o nosso. E daí tá, daí eu vou ter que discordar daí completamente sobre a ideia que ele tem de que... e daí ele fala que em oposição ao Raz, né, para ele os diferentes conceitos de direito são produtos da teoria do direito. E daí, de fato, né, a gente tá confundindo, tá incorrendo em erros de categorias sobre justamente o que um conceito, pelo menos, segundo esse texto que a gente discutiu, né, pelo menos o que ele designa. Então, eu vou ficar por aí, mas a gente pode voltar. Na verdade, desculpa, eu vou só voltar num ponto que eu acho legal, que é aquele ponto que ele coloca do tênis, que na verdade é uma menção ao pode haver uma teoria do direito. Tá lá, né? Se não me engano, tá lá. E se não tá lá, tá no On the Nature of Law, tanto faz. Mas tá nos textos do Raz. E o Raz fala isso. O Raz coloca que poderia ser que... Então, primeiro que o Raz não tá fazendo uma afirmação forte de que é da natureza do tênis, do jogo tênis, que ele tenha sido criado lá em não sei onde, no ano tal. Mas a questão é que o que me parece que ele está querendo dizer com essa frase não é uma afirmação forte, sim somente a sugestão de que para que algo seja tênis, pode ser que teria sido necessário que realmente ele tivesse sido criado em tal lugar, em tal período. Porque aquilo caracteriza o tênis. Porque se ele não tivesse nascido naquele lugar, ele provavelmente teria sido diferente. Ele provavelmente não só não se chamaria tênis, o que é pouco importante, mas as características daquele jogo seriam diferentes, né? E ele só não seria o jogo que a gente está pensando quando a gente está falando em tênis. Então, eu acho que o Bulligan toma essa afirmação como se fosse uma afirmação categórica de que o tênis, que o Raz estaria confundindo as questões contingentes, que são meramente, que o próprio Raz fala que são características meramente históricas e que são contingentes nesse sentido, né, que elas dependem de algum acontecimento social e, nesse caso, histórico. E, enfim, eu acho que ele só se equivocou nesse ponto. O Raz não está querendo dizer que a essência do tênis, ela depende dele ter uma dada ou qualquer contingência histórica. Na verdade, é só pelo fato de que se ele não tivesse nascido naquele período, talvez ele fosse um jogo diferente, né? Eu acho, mas eu não sei. A gente pode voltar nisso, mas eu acho que essa frase, a discordância e o entendimento que o próprio Bulligan faz nos esclarece, em alguma medida, o problema que ele está tendo em definir as coisas nos mesmos termos que o Raz, porque uma coisa que é chato que um filósofo faz, e que a gente vê que ele não entendeu, é que ele não fala assim, o fulano pensa isso, mas isso, eu penso aquilo, né? É basicamente caracteriza diferente, daí a gente nota, tá, ok, isso não foi o que o Raz disse. Nós temos um problema, porque ele vai discordar de uma coisa que às vezes não é uma discordância, às vezes ele só entendeu errado. Como é o ponto que o João tinha feito anteriormente.
sobre a questão das propriedades essenciais também. Mas eu vou parar de falar. E não que o bullying seja chato nem nada, inclusive o bullying também é um positivista, né? E é por isso que eu acho que essas categorias elas não nos dizem nada, porque eles discordam em bastante coisa. Enfim, a gente não faria um bom trabalho utilizando, eu acho, isso agora. Não que vocês não possam utilizar, eu acabei de usar essencialista, né? Se você chamar de essencialista, não vai gostar. Mas, só para concluir, assim, que, enfim, é isso. Eu acho que meus comentários eram esses desse trecho. Eu não vou falar sobre a parte da necessidade, eu volto nele no final. Mas eu não vou entrar nesse assunto hoje, a gente pode entrar no outro dia, por mim. Mas, enfim. Eu até estava querendo entrar nesse assunto da necessidade, mas eu acho que eu vou deixar para depois se sobrar tempo, senão, sei lá, é só um ponto mais, sei lá, de nerdagem metafísica, mas enfim. Só para fazer um comentário sobre essa nota de rodapé que o Bulligan cita, sobre o Ras falando do tênis real. É engraçado que o Ras, por alguma razão, ele tira essa nota do texto, da versão desse texto que está lá publicada no Between Authority and Interpretation. Mas, enfim, aqui no texto, na coletânea, tá mantido, então é o que importa. Mas eu tenho a impressão também que não é tão problemático assim. Eu acho que o que a gente pode conversar é se a gente quisesse realmente fazer teoria do tênis, por alguma razão. E tem gente que deve fazer, não sei. A gente poderia realmente se perguntar sobre, será que é uma propriedade essencial do tênis real, que ele foi fundado na França no século, não sei, século X. Mas eu acho que talvez não seja um bom exemplo, porque ele é um exemplo realmente polêmico nesse ponto. Mas eu acho que o ponto que o Ras faz até na resposta ao Bulligan já é mais, sei lá, já é mais persuasivo, eu acho. Que, em primeiro lugar, eu realmente acho que o Bulligan pesou um pouquinho a mão. O Ras só estava dando um exemplo de algo, que poderia ser o caso que isso fosse uma propriedade essencial. A gente pode conversar se é ou não é. Mas ele dá um exemplo que não é exatamente controverso, que fatos contingentes do nosso mundo podem ser propriedades essenciais de alguma coisa. Por exemplo, o direito em si ele é um fato contingente do mundo. A gente poderia existir num mundo sem direito, e ainda assim o direito, dado que o direito existe, ele tem coisas que precisam existir para que exista direito. Isso não é exatamente um problema. Mas até o Ras dá um exemplo bom de como isso parece ser o caso para religiões, de uma certa maneira, de características essenciais das religiões. A gente pode dizer, talvez, que é uma característica necessária da religião cristã acreditar na divindade de Jesus Cristo, no sentido de que não dá para ter uma religião possível que é cristã e que não acredita na divindade de Jesus Cristo, ou sei lá, ou que Jesus Cristo, ou então talvez uma característica essencial do cristianismo é acreditar que Jesus foi crucificado, e uma religião que não acredita nisso talvez não seja, num certo sentido. Eu entendi a referência, tá? Eu vou pedir nota de rodapé depois dessas tuas Eu vou publicar aquele texto. Publica. Inclusive, tem que passar para o pessoal aqui do grupo, senão fica depois de piada interna entre a gente. Mas só para depois passando para aquele ponto de se é possível haver um sistema jurídico sem haver um conceito de direito, eu tenho a impressão que essa é uma parte que pode ficar confusa, porque depende muito do que a gente quer dizer com isso. Quando a gente desambigua essa questão, né? Porque eu acho que, num certo sentido, se a gente aceita o que o Ras está falando, então se segue realmente que dá para a gente ter, que é possível haver um sistema jurídico sem que haja a posse do sistema jurídico dentro dessa comunidade. Isso não é exatamente um problema para o Ras, né? Enfim, o exemplo lá da comunidade judaica talmúdica. Ainda que isso também seja algo que possa ser contestável, né? Tem gente que fala que certos conceitos, para que existam, ou melhor dizendo, para que exista, por exemplo, uma certa prática social, é necessário que exista uma autoconsciência sobre essa prática. Por exemplo,
quem eu sei que fala isso, por exemplo, o Horácio Neiva, aqui no Brasil. Ele vai dizer que isso talvez seja o caso para o direito, mas o exemplo que ele dá, também se contrapondo ao Russ, é o exemplo da prática de presentear, em que, para que exista a prática de presentear, não é só preciso que exista uma prática de dar coisas para uma pessoa que recebe esse tipo de coisa. É preciso que as pessoas que se engajem nessa prática deem esse tipo de coisa a outra pessoa, sabendo que aquilo está sendo dado como um presente, de alguma maneira. Então, é preciso a prática de presente, de presenteamento, para que ela exista, ela requer a posse de um conceito de presenteamento, por assim dizer, de presentes. Mas, enfim, isso pode ser o caso para o direito, analogamente, como pode não ser, se o Russ tiver razão, talvez. Mas eu acho que o ponto mais interessante dessa questão, e que aí eu acho que realmente não é o caso, é que se faria sentido a gente falar de que poderia haver um sistema jurídico sem, em algum mundo possível, em alguma comunidade, sem que a gente tivesse um conceito de direito. E aí é que eu acho que não faz sentido. Porque só faz sentido a gente falar da existência de um sistema jurídico se a gente tem a posse de um conceito a qual a gente se refere. A gente até poderia, inclusive, falar, por exemplo, de um mundo possível como o nosso, em que nesse mundo a nossa counterpart, as nossas partes, enfim, nesse mundo, por exemplo, nesse mundo possível, eu não tenho conceito de direito, o Matheus não tem, o Gabriel não tem, a Bárbara não tem, ninguém tem. É um mundo em que ninguém tem um sistema jurídico, o conceito de sistema jurídico, ou de direito e conceitos correlatos, mas que existem as mesmas práticas que para a gente seriam práticas jurídicas. Eu acho que nesse caso a gente pode dizer, sim, essas pessoas, elas têm um sistema jurídico, mas a gente só pode dizer isso a partir do nosso mundo, por assim dizer. Porque eu acho que esse é um ponto básico de quando que, por exemplo, filósofos do direito, mas metafísicos em geral fazem quando eles dizem, por exemplo, que o conceito de direito, ele designa coisas através de mundos possíveis. Quer dizer que o nosso conceito de direito, ele tem como extensão dele, o conjunto de referentes, todos esses conjuntos de coisas possíveis que se refeririam bem-sucedidamente ao nosso conceito de direito. Isso inclui, inclusive, comunidades iguais às nossas, mundos possíveis iguais às nossas, em que não existe o conceito de direito como um todo. E eu acho que não, pelo menos isso não me parece exatamente controverso. Mas o que a gente precisa para isso é que a gente esteja falando isso a partir de um ponto de vista onde se compartilha um conceito de direito. Senão a pergunta não faria o menor sentido, né? Pode existir alguma coisa designada por um conceito que a gente não tem? Não, se a gente não tiver, se o ponto de vista do qual a gente está falando isso é onde esse conceito não existe, né? É que a gente nunca faria essa pergunta nesse caso, né? Exatamente, seria uma pergunta que nem faz sentido, né? Mas eu acho que mas a grande questão, João, é se há, né? A gente não tem o conceito de direito. A gente, nesse mundo, é incapaz de fazer essa pergunta. Incapaz de ter essa dúvida. Mas olhando de fora. Eu sei que não existe, né? Mas a questão haveria ainda um sistema jurídico? Eles não são autoconscientes, essa Bárbara, ao contrário, não tem consciência de que tem de um conceito de direito. Mas a gente olhando, tipo, a gente está num outro universo, olhando o planeta Terra, parte 2 de fora. E a gente, com relação ao nosso conceito, poderia fazer isso, né? Eu diria que sim, porque quando a gente fala que alguma comunidade, seja uma comunidade que existe, seja uma comunidade possível, mas que não existe, mas que poderia existir, quando a gente fala, essa comunidade tem um direito, esse um direito vem com asterisco, né? Que a gente está querendo dizer, essa comunidade tem um nosso direito, em um certo sentido. Né? E é uma pergunta totalmente concebível, não tem nada, acho que, de metafisicamente extravagante de dizer isso, num certo sentido, né? Sim, a grande questão só é que essa própria sociedade não se faria essa pergunta, mas
Mas não quer dizer que não tenha, né, um sistema jurídico. É só estranho, né? Inclusive, pode ser um mundo possível em que as pessoas têm outro conceito que leva o mesmo termo, que é elas se referem a direito, mas o que elas se referem a direito é algo diferente da gente. E, inclusive, esse conceito de direito pode não selecionar, não designar o conceito de direito deles, vamos chamar de direito 2. O conjunto a extensão do conceito de direito 2 pode não designar o que é o nosso direito. Isso só quer dizer que ele é um conceito diferente que fixa uma natureza diferente. Mas até aí é uma consequência que eu não vejo exatamente um problema. Ela talvez seja um problema, não sei, em algum sentido, quando a gente considera a possibilidade que a gente não compartilha um conceito em uma sociedade. Como a nossa, por exemplo. Pode ser que o conceito de direito que a gente compartilha no Brasil seja um conceito diferente do conceito, não sei, de direito australiano. Eu acho extremamente improvável que o conceito de direito em abstrato seja exatamente muito diferente. Mas se isso é o caso, isso quer dizer que a natureza do direito, designada pelo conceito de direito australiano, é uma e a do conceito de direito brasileiro é outra. Isso é uma possibilidade que está aberta a partir do momento que a gente coloca que a natureza de algo é fixada pelo conceito. É só, em algum sentido, me parece improvável que isso aconteça. Eu acho que você está confundindo a cabeça de todo mundo falando disso agora, mas Pode ser. eu entendi o seu ponto. Mas assim, só para o João não está necessariamente concordando com essa ideia, pelo menos na interpretação do texto. É uma possibilidade, mas não é o caso que isso aconteça. Né? Exatamente, porque nesse texto que o Bulligan cita do Bix, o próprio Brian Bix, ele sustenta essa possibilidade, e só para fechar esse assunto, para não divagar demais, que ele fala que o Raz mesmo concede a possibilidade de que haja em uma determinada sociedade, no mesmo tempo, dois conceitos, uma pluralidade de conceitos compartilhados. Que, na verdade, um pedacinho da comunidade compartilha um e outro, e que eles designam coisas diferentes, embora claramente vai haver um overlap, porque provavelmente não são conceitos muito diferentes um dos outros, mas são. Enfim, mas que o fato do direito ser uma instituição tão central para a gente, e que a gente consegue falar com sentido um com o outro, quando a gente fala de direito, ainda que a gente tenha desacordo sobre a natureza do direito, desacordos teóricos, do working, isso não quer dizer que são conceitos diferentes, quer dizer que a gente talvez tenha divergências, desacordos sobre quais são todas as características essenciais do direito, o que são características contingentes, como a gente aplica adequadamente o conceito de direito às coisas, assim, se a gente diz, isso aqui é direito ou não é, isso aqui para mim não é direito, direito nazista é direito ou não é, mas isso não quer dizer necessariamente que a gente tem conceitos diferentes, embora exista essa possibilidade, né? Mas o fato de que a gente consegue fazer sentido um do outro, mesmo quando a gente discorda sobre a natureza do direito, parece uma evidência contra essa ideia de pluralidade de conceitos, né? Tu ia fazer um outro ponto depois desse, né? Mas enfim. Não sei se tu quer. Só da questão da necessidade. Eu ia dizer pra gente falar outra hora, tanto por causa da hora, que a gente já tá 15 para o meio-dia, quanto porque eu não consegui ler o texto do Bix. Ele tá, infelizmente, só em inglês, né? Porque senão a gente poderia disponibilizar pro pessoal. A gente não vai dar tempo de traduzir. Mas se alguém quiser ler para o próximo. E eu tenho certeza que na semana passada a gente deixou 2 tópicos para conversar hoje. Só que eu esqueci quais eles eram. E aí, na semana que vem, a gente conversa sobre tudo. Eu acho que na semana que vem já é a leitura do texto, da resposta do Raz. Né? E o Raz, eu acho que, assim, uma nota bibliográfica, né? Dizem que ele era muito chato, muito rígido. Então, não se surpreendam quando ele abriu o texto simplesmente falar, não vou responder porque eu não entendi. Que clareza e precisão conceitual são coisas um pouquinho importantes para algumas correntes teóricas. E mas ele faz um esforço, né? Ele pelo menos fala se é isso, então isso, né? Mas
mas não se espantem com essa... Porque a gente aqui fez o maior esforço, né, de tentar entender o Alex e o bullying. E o Russ também faz, mas vocês vão notar que tem umas frases que ele simplesmente, eu não entendi isso aqui. Então, tipo, eu não consigo responder o que me foi questionado. Mas eu acho que a gente continua nas outras semanas, porque já vai terminar o texto, e a gente pode trazer todas essas dúvidas que eu acho que elas são persistentes. Eu odeio falar essa palavra, porque sempre parece que eu estou fazendo um trocadilho com as questões recorrentes lá do Hart. Não é. Elas são persistentes mesmo. E eu acho que a gente volta nesses assuntos. A questão da necessidade também, que é muito importante, porque a gente também já falou sobre ele na semana passada. A gente discutiu, né, que uma coisa que é problemática no Raz, especialmente porque ele tende a ser preciso, é justamente que ele não explica que tipo de necessidade está envolvida, né? Tem gente que critica. Na verdade, até essa resposta que ele vai dar, eu lembro que eu tinha citado um trecho numa citação direta, porque eu não quis reescrever, porque ela era super confusa na tradução, e eu não estava achando o original. Eu lembro de ter colado no meu texto, eu enviei para o Mioto, para o Lucas Mioto, e dele só comentou assim, então, o resto está bem confuso aqui. Né, a questão de uma confusão que ele vai fazer entre a discussão sobre os tipos naturais e etc., que a gente vai ver na semana que vem na resposta deles. Então, assim, o Russ também comete, né, os problemas que ele às vezes aponta nos outros. Acontece, né? E eu acho que isso, a parte sobre designadores rígidos, é essa parte que o Mioto criticou, mas eu acho que tem tudo a ver também com esse problema que não é muito claro. E tem, acho que, alguns motivos para não ser clara essa questão da necessidade, talvez porque a gente se comprometeria muito rápido com algum sentido específico de necessidade, só poderia atrapalhar. Mas a gente pode conversar sobre isso para entender o que ele está querendo dizer quando ele fala em propriedades essenciais que necessariamente o direito possui. E daí a gente volta na semana que vem com a resposta do Raz. E vai voltar daí a conversa do Alex, vai voltar a conversa do Bullying de hoje, porque a resposta é eles dois. Então, sejam mais que bem-vindos para tentar também trazer esses autores novamente, justamente porque, pelo menos eu, acho que o João também, não conhece tanto quanto o próprio Fernando, né, que já até falou do livro na semana passada, que o pessoal gostou da indicação. Mas mais que a gente, com certeza. E então é bacana que a gente consiga trocar essa ideia, né, de que os próprios teóricos, eles discordam sobre o que a natureza do direito designa, o que um conceito de direito designa. Isso é muito legal e importante, entender por que eles discordam. E daí, na semana que vem, a gente tem essa oportunidade de fazer um apanhado com a resposta do Raz, voltar no... E eu acho que uma pergunta importante é no que eles realmente discordam. Né? Exatamente. Esse é o ponto, Bárbara. Desculpa que eu acho que pode falar. Porque a questão da natureza e do conceito, gente, eu acho que esse é o ponto que gera os desacordos, no final das contas, teóricos, né? Então, a gente tentar compreender, né, como cada um tenta enxergar o que é natureza e o que é conceito, porque é realmente complexo, pessoal, não tem como fugir, é uma questão muito complexa. A gente está falando de linguagem, né? Então, o ponto tentar, e eu peço desculpas mesmo por interromper vocês, porque eu não consigo estar aqui presente sempre, eu tenho um grupo de estudos no sábado também, é muito bom estar aqui com vocês, tentar pegar alguns insights, eu não lembro mais essas coisas, já tem muito tempo que eu li Alex, e o Raz eu mal passei, né, e é muito mais interessante o rigor científico do Raz, né, principalmente ele critica muito o Alex, critica a fórmula de Radbruch do Alex como uma fórmula mágica para sustentar as coisas, e não é bem assim, né, justiça e injustiça, enfim. Então, até se a gente, antes de poder fechar, vocês puderem sintetizar um pouco a ideia de natureza e conceito no Raz, o que vocês conseguiram filtrar disso, como o João falou, se puder até falar novamente, João, para ficar mais claro para mim, que eu ainda não consegui entender como a natureza e o conceito do direito é visto pelo Joseph Raz, porque para o Alex eu consigo entender, é mais fácil, é mais simples, por isso que ele é criticado, no final das contas, também, pelo Raz, né? Pode falar, João. Então, mas eu só queria fazer uma pergunta, eu acho que a gente deixa depois para a próxima reunião também os tópicos
da teoria do direito, se ela é valorativa ou não, e Valorativo sobre... descritivo. Sim, a gente deixa. E aquela parte... Eu tenho uma parte muito interessante que eu acho que eu vou deixar para depois, que é sobre essa ideia de explicações melhorativas de um conceito, né? Que enfim, essa ideia de uma explicação carnapiana, que o Bulligan fala. Sim. A gente pode voltar nela também. Porque eu acho que isso é muito interessante. Tem um espaço para isso na teoria do direito, para explicações revisionistas, eu acho. E isso é algo muito legal. Mas só fechando isso, eu acho que o que é importante para entender. Eu acho que a gente retoma todos esses temas na próxima reunião, mas é entender que é tomar cuidado com o que parece ser um equívoco tanto do Bulligan quanto do Alexi, que é confundir um conceito com uma explicação do direito. O Ras fala que esse é um dos sentidos possíveis de conceito que é usado, mas que não é esse o sentido que é usado dentro da filosofia, ou da filosofia analítica, de maneira geral, como um conceito. Né? O conceito ele é um tipo de, sei lá, sei lá, é um tipo de categoria socialmente compartilhada dentro de um contexto, e que tem algum conteúdo representacional que ajuda a estruturar e demarcar o mundo de alguma maneira. Enfim, e a qual a gente se refere usando linguagem, usando palavras, mas que não se confunde com os termos que a gente usa. Né? Eu posso ser alguém que só fala inglês e a Bárbara é alguém que só fala português. Ela compartilha um conceito que ela usa usando a palavra direito, eu uso a palavra law, mas é o mesmo conceito, de alguma maneira. E também não se confunde com a natureza de algo, que é o conjunto de coisas designadas por ela. Porque aí a gente está falando de coisas no mundo, ou então de coisas possíveis, né? E que também não se confunde com conceito, que é, sei lá, um tipo de categoria mental, uma categoria psicológica. São coisas diferentes, mas elas claramente estão conectadas no sentido de que não existe a natureza de algo que é independente do conjunto de coisas designadas pelo conceito. Nesse sentido, é o nosso conceito que demarca algo, e que ele demarca algo segundo algum esquema, sei lá, estruturante, ele estrutura o mundo de alguma maneira. Claro que o mundo existe independentemente do que a gente pensa que ele é, mas o modo como a gente, pelo menos no caso do direito, o modo como a gente estrutura esse tipo de coisa fixa, eu acho que a natureza dele em algum sentido. Mais que isso, aí a gente entra nas controvérsias sobre, o que quer dizer essa ideia de necessidade, né? O que quer dizer se a gente pode ter um conceito de direito, se tem um conceito de direito é necessário para que exista direito em uma certa comunidade, mas eu acho que o importante é ter essa diferença, essa diferenciação entre de um conceito que não é a mesma coisa que a natureza, não é a mesma coisa que a linguagem que a gente usa, e não é exatamente uma explicação do direito ou do conceito de direito. É algo um pouquinho diferente nesse sentido. E a partir de... eu acho que tendo essas duas coisas, a gente consegue meio que montar sei lá, o quadro teórico do Ras. E discordar, se for o caso, né? Mas entender ele, sobretudo. Né? A gente pode voltar nisso também, sintetizar isso no início da próxima, para... Ou talvez a gente primeiro discute o texto, mas volta nessas coisas todas para poder recapitular o que os autores disseram e etc e tal. Mas a gente vai finalizando só por causa da hora, mas agradece novamente aqui a presença de vocês em nome do grupo. E fiquem à vontade para mandar qualquer coisa no nosso grupo. Acho que não tem ninguém para apresentar a próxima. Mas daí, se não tiver, eu ou o João vamos apresentar tranquilamente. E qualquer coisa, vocês avisem ali que a gente adiciona vocês. A gente conversa na próxima reunião, talvez numa outra ainda, sobre quais os textos que a gente, como grupo, se interessa em discutir depois desse, porque tem muita coisa que a gente está interessado. Acho que a gente vai só limitar entre eu e o João aqui para fazer não deixar tão aberto assim. Mas para a gente fazer a sugestão com vocês, o que vocês acham mais interessante, de trazer um pouco mais para a teoria do direito contemporâneo. E enfim, a gente fica à disposição para qualquer outra questão.
Muito obrigada, pessoal, pelo encontro de hoje, pela participação de todo mundo. Obrigado, Thaís, pela apresentação também. Enfim, e se alguém quiser aqui também fazer para a próxima semana, a gente sempre gosta de ouvir outras pessoas apresentando. É sempre legal também.